Bom dia, bom dia. Então chegou o nosso dia, né? Dia 29 de outubro. A gente está chegando ao finalzinho do mês de outubro, comecinho do mês de novembro. E como a gente falou rapidamente pelo Facebook, são 2 meses em que o tema principal é o câncer, né? A gente tem abordagem voltada para o câncer de mama no mês de outubro e para o câncer de próstata no mês de novembro, né? E aí a gente sempre vê muitas abordagens no campo da prevenção, né? Do exame do toque, de se chegar a um diagnóstico com muita rapidez, né? E de fato a prevenção é extremamente importante. Quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido o tratamento, maior a sua chance de cura. Então, nunca, jamais, em tempo algum, a gente pode dizer que não há relevância na questão da prevenção, porque há, né? Aliás, é de extrema relevância, de extrema importância. Porém, só a prevenção sozinha, ela não vai garantir todos os direitos, né? Por quê? Porque, infelizmente, você está se prevenindo, está fazendo exame, descobriu que está com câncer, seja o câncer de mama, seja o câncer de próstata, ou seja qualquer outro tipo de câncer. E agora? O que eu vou fazer? Né? O momento da descoberta do câncer é um momento de extrema fragilidade, né? De insegurança, de medo. Então, o que cabe ao Estado e o que cabe a todos aqueles que cercam aquele que infelizmente é cometido pelo câncer é tentar facilitar esse momento, né? De luta pela vida, de luta pela saúde e, no caso do Estado, propiciar meios adequados para que essa pessoa ela consiga buscar a reabilitação dela, se reabilitar, se restabelecer. Pois bem, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 6º, tá, ela coloca a saúde como direito básico de todo cidadão. Em decorrência do artigo 6º da Constituição, aí sim nós temos inúmeras legislações, tá, que tratam do tema, dando uma série de direitos àquele que possui câncer, direitos que vão desde o tratamento, do início do tratamento e no máximo 60 dias do diagnóstico, até uma possível quitação do financiamento da casa própria. Então são direitos de natureza assim, distintas. Por uma questão didática, eu costumo agrupá-los, né? Em razão da natureza, para a gente não ficar perdido, né? Fala um aqui, outro ali, então a gente fala primeiro tratamento, depois do benefício previdenciário, transporte e assim por diante, tá? Bom, fui diagnosticado com câncer. E agora? E agora que o primeiro direito que você tem é começar o seu tratamento em até 60 dias contado do diagnóstico da doença. Mas como que eu vou contar isso, né? Como é que eu vou exigir o cumprimento desse prazo? Bem, a gente tem algo que a gente chama de SISCAM. SISCAM é o sistema do câncer, tá? Nesse sistema são lançadas todas as informações sobre os pacientes com câncer, inclusive a data do diagnóstico. Então, a partir do cadastro no SISCAM, a gente tem a data e o termo inicial, né, para a contagem do prazo desses 60 dias. Então, diagnosticado o câncer, o paciente tem direito de iniciar o tratamento, e a gente diz iniciar lato sensu, tá, com medicação, com químio, com rádio, enfim, o que for designado pelo médico em até 60 dias. Então, esse é o primeiro direito e ele é primordial, tá? Um segundo direito que a gente tem é o direito ao amplo tratamento, né? No que pertine o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é dotado da universalidade e da descentralização. O que isso quer dizer? Bom, inicialmente, quando a gente começa o tratamento do câncer, quem vai fazer isso, né, pela rede gratuita, pelo SUS, você faz pelo seu município, né? Só que nem sempre aquele município, o município onde a pessoa mora, ela tem tudo o que é necessário, tem a aparelhagem necessária para os exames, ou tem a quimioterapia, ou a radioterapia, ou qualquer que seja o tratamento prescrito pelo médico. E aí, o que eu vou fazer? Não tenho, estou na rede privada, estou na rede pública, não tenho condição de pagar. Bom, é assegurado ao portador de câncer o tratamento fora do domicílio. O que isso quer dizer? Bom, estou aqui no meu município, né, esgotei as possibilidades, isso é imprescindível, tá? É imprescindível que seja esgotada a possibilidade de tratamento dentro do município. Esgotei a possibilidade de tratamento dentro do meu município e aí eu vou buscar em outros municípios, né? Municípios de referência que seja. Como que é feito isso? Você vai na Secretaria Municipal de Saúde, tá? Claro, munido com a sua documentação, laudo, aquela coisa toda, né? É necessário, existe o ônus de se comprovar, né, a existência da neoplasia maligna, que é o câncer, mas você procura a Secretaria Municipal de Saúde, né, e faz o requerimento do tratamento fora do domicílio, tá? Inicialmente, quem suporta esses gastos, tá, que são gastos com transporte, alimentação e hospedagem, tá?
dependendo da distância do município, né, mais de 50 quilômetros do município de destino, de origem, perdão, é possível pleitear também a hospedagem, tá? Você procura a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, ela arca com isso, tá? Ela te fornece esse auxílio de custos aí. Não só para o portador de câncer, como para um acompanhante, caso seja necessário, né? Dependendo do câncer, dependendo do tratamento, às vezes existe a necessidade da pessoa estar acompanhada, ela não pode ir sozinha, então esse auxílio se estende também, esse benefício também ao acompanhante, tá? Só que ainda existe uma outra questão, às vezes o tratamento é mais complexo, os exames são mais complexos e aí você não tem ali dentro do teu estado, então você vai exceder a esfera municipal, você vai precisar buscar em outro estado, tá? Também é possível, só que aí o ônus sai da Secretaria Municipal de Saúde e aí passa-se a ônus do estado, mas é possível, garantindo aí ao portador de câncer o amplo tratamento, o efetivo tratamento, tá? Bom, na esfera do plano de saúde, o que a gente tem normalmente, o plano de saúde alega que, não, mas o câncer, com certeza, pelo que a gente vê aqui, era pré-existente a assinatura do contrato, então o plano não vai cobrir. Vai cobrir, sim. Porém, vamos ter só um pouco de atenção. Se você não sabia do câncer, você não tinha como informar o plano de saúde de doença pré-existente, então eles não podem se recusar a custear todo o tratamento, eles têm que custear independentemente do valor, né? A gente sabe aí que tem exames que são caríssimos, né? Tem aquele aparelho que é tipo um scanner que você passa dentro dele e ele faz um mapeamento do corpo todo, né? E aí ele identifica onde é o câncer originário, isso é extremamente importante para a questão da definição do tratamento, da evolução. Isso é caríssimo, mas independente do valor do tratamento, da medicação, ainda assim o plano de saúde é obrigado a custear. Se você não tinha conhecimento do câncer no momento do contrato, da assinatura do contrato, e por isso você não informou o plano de saúde não pode se esquivar de dar integral assistência, tá, ao tratamento. Se ele se recusar a fazer, a gente busca o judiciário, é o que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, existem medidas judiciais para isso, mas ele não pode se esquivar, vai sofrer uma ação judicial e vai ser compelido a pagar por esse tratamento, tá? Então, ainda nesse ínterim de direitos referentes ao tratamento, o paciente de câncer ele tem direito ainda a utilizar medicamentos em desenvolvimento, tá? Que a gente acompanha bastante, né, pelos jornais essa questão de medicamentos que ainda não estão consolidados no mercado, né, que estão sendo analisados, estão em fase de testes. É possível, o paciente de câncer ele tem esse direito. Só precisamos ter um pouco de cuidado, porque você tem, primeiramente, o paciente ele tem que se inscrever em alguns programas, né, que são os programas que participam aí desse trabalho de experimento, e não basta se inscrever, tá? Além de se inscrever, vai ser, óbvio, analisado a questão do risco e benefício. Porque, veja, dependendo da gravidade do câncer, né, do estágio, etc., é quase uma tentativa de suicídio, né? Então, não será possível, em alguns casos, a utilização desses medicamentos aí ainda em desenvolvimento. Porém, feita a análise e verificado que há possibilidade, sim, as pessoas, os pacientes, né, os portadores de câncer que estejam inscritos nesses programas, eles terão, sim, o direito de conseguir utilizar esses medicamentos em desenvolvimento, tá? Nesse caso, é o programa de acesso expandido e o programa de uso compassivo, se não me engano, é isso mesmo, programa de acesso expandido e programa de uso compassivo, tá? São os programas aí que o paciente de câncer precisa se cadastrar, se vincular para conseguir utilizar. Temos ainda a questão duas questões, prótese mamária e sequelas do tratamento do câncer, tá? Prótese mamária, a gente já sabe, o SUS ele é obrigado a fornecer, a fazer aí a questão da reparação, né? Tive que tirar a glândula mamária, o SUS tem que custear. E na esfera do plano de saúde, o que a gente tem é que o plano, ele também tem que custear, ele tem que fornecer e ele não pode exigir carência, tá? Não, porque seu contrato tem menos de 24 meses, tem menos de 36 meses. Não importa. O plano de saúde ele não pode querer te colocar uma carência para a questão da prótese mamária. E quanto à questão das sequelas do tratamento do câncer, há muitas pessoas, né, que em decorrência do tratamento às vezes perdem dentes, né, perdem unha das mãos, perdem unha dos pés, infelizmente dependendo aí da agressividade do tratamento,
a gente tem algumas sequelas que também serão suportadas aí pelo SUS, tá? Fazem parte do tratamento porque é algo que ele excede a esfera estética, né? É uma questão de autoestima, né? Como é a questão da prótese mamária, é uma questão de você reconstruir ali, basicamente é um ser humano em reconstrução. Então, por isso, sim, existe a necessidade da cobertura desses tratamentos, tá? Bom, saímos um pouquinho agora da questão do tratamento, nós vamos para a Previdência Social. Previdência Social, quais são os direitos de quem tem câncer? O primeiro direito de quem tem câncer é o saque do FGTS, tá? E, na verdade, esse direito não é um direito só de quem possui o câncer. É direito daquele que tem um dependente acometido pela doença também. Então, assim, todos aqueles ou que são acometidos pelo câncer ou que são responsáveis por alguém que a Previdência reconheça como dependente, poderão fazer o saque do FGTS. Então, filhos, né? Incapazes, que estão na sua guarda, esposa que esteja que está ali vinculada como dependente para a Previdência Social, até filhos maiores, mas que sejam incapazes, né, incapacitados, enfim. O dependente, caso você tenha um dependente que está acometido pelo câncer, você também tem direito ao recolhimento do FGTS, tá? Na sequência, a gente tem que falar do auxílio-doença. O auxílio-doença hoje já não é mais muito tabu, mas é importante a gente lembrar aquela questão, né? A pessoa precisa ficar afastada do expediente de trabalho por mais de 15 dias, faz direito ao auxílio-doença. Assim também o faz o portador de câncer, tá? Foi diagnosticado com câncer, começou o tratamento, está impossibilitado. A gente sabe que o tratamento do câncer é muito agressivo e dependendo do próprio câncer, o câncer em si ele já impossibilita as atividades laborais. Essa requisição do auxílio-doença é feita ao INSS e aí você passa pela perícia do INSS, sendo diagnosticada a incapacidade temporária, será concedido auxílio-doença, tá? Por que eu frisei o temporária? Porque se não for uma doença em si, né? Mas se as sequelas da doença elas não estiverem te incapacitando temporariamente, se for evidenciado que é algo de fato incapacitante, né? Definitivamente incapacitante, você sai da esfera do auxílio-doença e você entra na esfera da aposentadoria integral, da aposentadoria por invalidez, tá? Isso é muito comum na esfera do câncer, por quê? Porque normalmente o tratamento do câncer é algo quase para a vida toda, né? Demanda inúmeras sessões de quimioterapia e radioterapia e pausas, enfim, as próprias sequelas do câncer. Então, não é incomum o portador de câncer ter decretado a aposentadoria integral ao invés do auxílio-doença, tá? Então, veja, tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez, eles são benefícios que você requer ao INSS, né? E esses dois benefícios, eles têm um pré-requisito, qual seja ter a qualidade de segurado, né? Ou seja, você precisa estar contribuindo, né? Ter contribuído para a Previdência Social para fazer jus a esse benefício. O que as pessoas não sabem é que na vida comum, né, é exigido para que você faça jus ao benefício da Previdência Social que você tenha recolhido pelo menos 12 parcelas. Isso para o caso de paciente de câncer não se aplica, tá? Para caso daqueles que são portadores de câncer, é apenas uma contribuição que é exigida e não 12, diferente do que acontece via de regra aí, tá? Poxa, mas eu não tenho qualidade de segurado, eu não estava, nunca contribuí, não tenho qualidade de segurado, meu Deus, e agora? E agora, calma, a gente tem um outro tipo de benefício, tá? Que ele vem justamente para socorrer aqueles que não possuem a qualidade de segurado. Ele te isenta, você não precisa desse pré-requisito, tá? É o amparo social idoso ou portador de deficiência. É o LOAS, que a gente conhece como LOAS, tá? Quais são os pré-requisitos? Você comprovar que você tem doença, né? Não tem qualidade de segurado, você não pode ter nenhum recebimento de renda, não é cumulativo com pensão, com nenhuma outra coisa, e você tem que comprovar a sua hipossuficiência, né? Claro, hipossuficiência, você não trabalhando, já é uma evidência de que você é hipossuficiente, mas comprovar a hipossuficiência no sentido de que a renda familiar não seja superior a 1/4 do salário mínimo, tá? Preenchido esses requisitos, o portador de câncer fará jus ao recebimento de um salário mínimo, tá?
é o benefício aí de prestação continuada do LOAS, tá? Também é possível receber. E para esse recebimento, você não precisa comprovar a qualidade, na verdade, você não precisa ter a qualidade de segurado, é uma forma aí de você ser assistido. O que a gente precisa compreender, né? O que o Estado está tentando viabilizar o tratamento, né? Você está na luta já pela sua vida, então, que você tenha suporte, que você tenha condição de conseguir se tratar, então você tem a questão, né, o auxílio em relação ao que você possa prestar, fazer o seu tratamento, né? A gente já falou um pouco dessas medidas. E aí a gente vem para esses benefícios da esfera da Previdência Social, né? Porque o dinheiro da FGTS, ela parado, você saca, você usa no tratamento, né? É seu ou de um dependente, de alguém que esteja sob a sua guarda, né? Então, é viabilizar ali que você tenha todas as ferramentas possíveis e necessárias para que você possa se tratar, se restabelecer, ou ainda que você possa tratar para que aquele que é teu dependente se restabeleça, tá? Saindo dessa esfera, não é um benefício de previdência social, mas acaba sendo atrelado, já que a gente falou sobre a questão do auxílio-doença e do afastamento por invalidez, tá? Ninguém pode ser demitido, tá? Dispensado em razão de ser acometido por câncer, tá? Nem no ato do acometimento da doença e nem a posteriori, né? Como ato de discriminação, tá? É possível o pedido de reintegração ou compensação por danos morais, e aí é uma questão muito de caso a caso, caso concreto, né? Mas existe essa possibilidade, sim, ninguém pode ser discriminado em razão de ter câncer, tá? E aí, ainda nessa esfera, passando dessa esfera, na verdade, né, a gente tem também a questão da isenção de impostos, tá? A gente tem isenção de IPTU, IPVA, ICMS, enfim, né? Isenção de impostos das mais diversas naturezas. Bom, fui acometida de um câncer e eu já tinha um carro, né? Eu não vou ser isenta de imposto na compra do carro. O que eu vou fazer? Eu posso me dirigir ao Detran e fazer um requerimento para que eu receba a isenção, né? Porque eu me torne isento do IPVA. Claro, assim como todo e qualquer benefício atrelado à doença do câncer, você precisará preencher um requerimento prévio, né? E levar ali os laudos diagnósticos que comprovem a neoplasia, tá? Mas é possível requerer isenção do IPVA, assim como você pode pedir do ICMS, assim como você pode pedir do IPTU, né? O IPTU hoje vai falar um pouquinho mais para frente quando a gente falar de moradia, mas você pode requisitar sim. O que a gente precisa entender, no que pertine aos impostos referente à aquisição de carros, qual é a regra? Sou portador de câncer, quero adquirir um carro. Regra padrão, o carro tem que ser nacional, tá? E o carro tem que ser adaptado. E ainda, o condutor do veículo precisa ter na CNH essa qualidade de especial, né? CNH especial. Mas nem sempre aquele que está cometido do câncer, ele vai comprar um carro, ele tem condição de dirigir, né? E aí como é que fica essa questão do carro adaptado? Bom, se você não vai ser o condutor do veículo, existe a possibilidade de você comprar o carro com as isenções dos impostos, tá? Só que nesse caso o carro fica livre da adaptação, de ser um carro adaptado, ainda assim um carro nacional, tá? Mas ele fica liberado de ser um carro adaptado. E aí o que se faz no ato é cadastrar quem serão os condutores desse veículo, né? Quem serão as pessoas habilitadas a dirigirem esse veículo. Tá? Isso a gente sabe que é na prática, né, que é jeitinho brasileiro, para o pessoal não desviar a finalidade, né, um objetivo tão bacana e não acabar sendo desviado. Mas existe a possibilidade de você liberar o carro da necessidade de ser um carro adaptado, e aí nesse caso você cadastra, habilita quem serão os condutores do veículo. Isso é bem tranquilo, tá? Tem a questão dos laudos médicos, que você tem direito, do paciente que você tem direito. E aí são os dois laudos, né? O laudo de lucidez e o laudo para afastamento do trabalho. Isso é bem tranquilo, não costuma dar problema, né? O laudo para afastamento do trabalho, então, ele é bem mais corriqueiro. O atestado de lucidez é referente à instituição de procurador, né? Para você poder instituir outra pessoa para tomar frente, resolver os assuntos para você. E aí você precisa desse laudo aí, desse laudo médico também. Nesse ponto aí é bem pacífico, é o direito aos laudos, tá? Direito a transporte. Como é que funciona? Bom, o direito ao transporte ele é um direito mais local. Nós falamos lá atrás,
dos direitos de atendido fora do domicílio, né? Da Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, que arcam com os custos aí, e dentro desses custos está atrelada também a questão de deslocamento. Porém, além disso, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem transporte gratuito, tá? Através do Rio Card Especial e do Rio Card Vale Social. Qual é a diferença? Rio Card Especial, tá? Ele te dá direito a acesso para transporte dentro do município, tá? E aí para ônibus e VLT, tá? Você vai, estão disponíveis, já são cartõezinhos diferenciados, você pega, comprova a qualidade de portador do câncer, né? E você retira gratuitamente esse cartãozinho, o Rio Card Especial, e você tramita dentro do município, ônibus e VLT sem problema. Agora, se for quando a necessidade de deslocamento ela ultrapassa essa esfera, aí você tem o Rio Card Vale Social, tá? Que aí já é uma coisa, já é bem mais ampla, ele te dá direito a ônibus, barcas, trem, metrô, intermunicipais, e aí você tenha garantido aí o seu direito no transporte. Então, bem tranquilo nesse sentido, tá? Aspecto de moradia. Esse é um pouco mais complexo, tá? Por quê? Porque ele depende de uma análise contratual. Não é um direito nacional absoluto, como a gente falou, tá? De alguns direitos aqui, como por exemplo a FGTS, né, o auxílio-doença, enfim. Direito à moradia, você tem a questão da quitação do financiamento do imóvel, tá? Para moradia. Só que isso não é um direito absoluto. Isso depende de previsão contratual. Normalmente rola aquela venda casada, né? Quando a gente vai comprar quase tudo nessa vida, existe uma venda casada. Quando você vai comprar um imóvel, assim como você vai comprar um carro também, mas no caso aqui o assunto é imóvel, geralmente acoplado ao contrato vem um contrato de seguro, né? E a gente tem que analisar nas cláusulas contratuais se existe alguma previsão, alguma cláusula que trate de quitação antecipada por invalidez, perdão, tá? Se houver cláusula expressa no contrato, aí a gente tem que analisar também como está a cláusula. Tem contratos que eles simplesmente prevêem que em caso de incapacidade você tem a quitação, e aí não tem muita discussão. Tem alguns contratos que vinculam a incapacidade a acidente. Se tiver vinculado a acidente, aí você não consegue a quitação do contrato, porque câncer não é acidente. Se não vier especificado, né, a questão de ser por acidente, então sim, você faz jus à quitação. O que acontece muitas vezes na prática também é que o apartamento ele não é tirado o nome de uma pessoa só, né? É o casal que está comprando, são duas pessoas que estão comprando. Como é que ficaria a quitação antecipada nesse caso? Nesse caso, você vê a cota parte de cada um. Então, se sou eu e minha irmã, estamos comprando um apartamento, tá? Vamos colocar que eu seja responsável por 70% do financiamento e ela seja pelos 30% restantes. O que eu faço nesse caso? Eu vou e requeiro a quitação da minha cota parte. Então, morre aí 70% da dívida do financiamento, tá? E aí, claro, isso impacta diretamente nas parcelas, você está amortizando aí 70% do valor da dívida, né? E aí os outros 30% continuariam sendo pagos, da mesma forma marido e mulher. Aí é uma questão de análise contratual e ver, no caso de que existe mais de um comprador, como que está a divisão aí, responsabilidade pelo pagamento desse financiamento. E temos a questão do IPTU. Como é que funciona o IPTU? O IPTU, como o IPTU ele é local, né? Ele é lei orgânica municipal, e aí você tem que verificar na prática a legislação de cada município. Você fica adstrito ao Poder Executivo Legislativo, tá? Aqui no Rio de Janeiro a gente já tem, já possui essa gratuidade, essa possibilidade de isenção do IPTU também, tá? Aqui no Rio a gente não tem, mas em São Paulo a gente tem outro aspecto, por exemplo, São Paulo, não é só São Paulo, que é o rodízio de veículos, né? Locais, cidade muito grande, estados que tem trânsito muito complicado, e a gente tem a questão de rodízio de veículos. Os portadores de câncer são isentos, aí eles podem furar esse rodízio também por uma questão lógica, né? Não dá para você condicionar a necessidade de um tratamento, de uma químio, de um exame ao rodízio. Então, por isso ficam isentos, tá? E assim, em via de regra, no geral, essas são as garantias mais comuns não, né? Porque as pessoas desconhecem.
mas esses são os benefícios, as possibilidades aí de ajuda, de custos e benefícios que o portador de câncer possui, tá? E aí a gente chega num ponto já para fechar, para não tomar muito mais do tempo de vocês, é que não basta a gente saber quais são os nossos direitos, a gente precisa saber brigar por eles, tá? E muitas vezes na prática, principalmente hoje com a evolução dos tratamentos, muitas vezes, ab início, você não consegue olhar para um portador de câncer e saber que ele tem câncer, saber que ele está em tratamento, da mesma forma que acontece, por exemplo, com a AIDS, né? Tem muita gente que você não vai ver careca, né? Dependendo do câncer do tratamento. Então, infelizmente, na prática, o que a gente vê é que algumas vezes a gente tem aí o direito negado. E aí, negou meu direito, o que eu vou fazer, né? E nesse momento é muito comum que a gente dê uma paralisada porque você já está fragilizado pela doença, né? Ou sua, ou de um dependente, de uma esposa, de um filho, de um pai, de uma mãe, e aí a gente trava, fala assim, o que eu vou fazer agora? Bom, agora você vai buscar a justiça, né? E também na justiça a gente tem ferramentas aí para que faça-se valer os direitos. Então, bem, a primeira coisa é que não tenho dinheiro para pagar um advogado. O que eu vou fazer? Muitos assuntos eles podem ser tratados sem advogado na esfera dos juizados, né? A gente tem os juizados estaduais e os juizados federais, né? Dependendo da matéria, vai ser juizado federal ou vai ser juizado estadual, né? No caso, por exemplo, de ações com cunho de previdência social, tem que ser na esfera federal. Mas tem os juizados, tá? Dependendo da matéria e do valor da causa, você consegue demandar sem advogado. Eu, particularmente, não aconselho, porque às vezes existe uma especificidade técnica e tal que a parte não possui, tá? Então é legal ter um advogado da sua confiança para poder estar te auxiliando aí nesse momento. Porém, é uma possibilidade você demandar em muitas causas sem advogado, tá? Na esfera dos juizados. Existe ainda a questão da defensoria pública, né? Você pode procurar a defensoria, que vai te dar todo o suporte. A defensoria tem feito um trabalho muito bacana, muito bonito nessa seara, tá? De defender os direitos aí de quem precisa, dos hipossuficientes, tá? E no que tange a defensoria, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas é complicado, porque tem que agendar, e aí é muito cheio, e aí às vezes demora mais do que a gente, né, pode esperar, e como é que eu faço? Bom, gente, a OAB tem muito orgulho do meu órgão de classe, tá? A OAB, ela faz parcerias e dessa forma ela disponibiliza alguns advogados que eles atuam como se fossem defensores. Então você pode buscar aí esse tipo de assistência também, tá? A OAB, ela disponibiliza, tem umas parcerias nesse sentido, e você vai ter advogados que não são defensores públicos, mas que atuarão como se defensores fossem, tá? Possibilitando aí você batalhar pelos seus direitos, e é uma coisa muito bacana também, acho que vale a pena conhecer um pouco mais esse trabalho tão bacana que a OAB faz, tá? E, além disso, a gente ainda tem assistência universitária, né? A gente tem aí algumas universidades, acho que hoje no país a maioria delas, que tem núcleos de atendimento, né? Então, são estudantes de direito que estão, fique tranquilo, vai pegar aquela pessoa no primeiro período, né? Que já acha que sabe tudo, mas você vai pegar estudantes que são assessorados pelos professores, existe todo um corpo técnico, tá? Que vai assessorar, vai acompanhar aquele atendimento, mas ainda há também a possibilidade de você procurar as universidades, esse centro aí de assistência judiciária das universidades também é um trabalho bacana, também vale a pena, e você também vai ser muito bem assessorado, porque os estudantes têm aí o acompanhamento dos professores, né, mestres, doutores aí, para poder te atender da melhor forma possível. Por fim, como lembrar ainda que aquele que é portador de câncer, também de outras moléstias graves, possui prioridade na tramitação do processo, o que quer dizer que o seu processo vai ter preferência, né, de tramitação, o que dá celeridade ao processo, tá? Então, pessoal, em linhas gerais, esses são os direitos de quem tem câncer, e essas são as ferramentas disponíveis para que você busque os seus direitos. É importantíssimo que a gente divulgue, poucas pessoas conhecem, eu recebo muitas dúvidas, só que assim, geralmente a gente recebe só quando o momento chega, né? Quando o momento de dor se instaura, e particularmente tem alguns pacientes que vieram me demandar justamente pela questão do câncer, e a gente sabe que é complicado, mas que dá para atuar, tá?
Então, busque seus direitos, procure a OAB, procure a Defensoria Pública, divulgue quais são os direitos para que cada vez mais a gente crie uma rede de conhecimento que é fundamental para que se busque os nossos direitos, tá? Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem mandar aqui pelo canal no YouTube, podem mandar pelo meu canal no Facebook, né? Pelo meu Facebook ou pelo meu Instagram, tá? Ou pelo meu e-mail, enfim. Eu vou ter muito prazer de poder sanar dúvidas de vocês e dar orientações. Eu acho que quem não vive para servir não serve para viver, né? Então é isso. Para fechar aí o nosso Outubro Rosa da entrada no nosso Novembro Azul, do rosa ao azul, que façamos o arco-íris pela vida. Até a próxima. Muito obrigada pela sua companhia.